E aí, pessoal? Curtindo ainda a vitória de ontem diante do Corinthians? Foi muito legal, né? Foi muito legal mesmo. Eu ainda fiquei com aquela história, entendeu? Eu e algumas pessoas, quando conversei com alguns santistas, que ficaram com um gosto um pouco amargo na boca, porque o Santos cedeu muito terreno pro Corinthians no final. Muito terreno pro Corinthians. E o meu amigo Alfinete, com quem eu tô lá na Placar, a gente faz um programa lá de segunda a sexta, das 11 até meio-dia e meia, corintiano doente que é, ele até gravou um vídeo. Assim, eu pensava que o Santos ia devolver aquele 7-1. Então esse gosto ficou para mim e ficou uma coisa meio amarga. Repito o que falei ontem para vocês, Santos teve 28% de posse de bola no segundo tempo, não pode. Eu acho que isso é algo que o Vojvoda tem que olhar, trabalhar e estudar, porque o time não pode perder intensidade desse jeito, gente. São 5 alterações. Falei para vocês no vídeo de ontem. Se fossem 2 num time de 11, pouco significa. Mas 5, excetuando o goleiro, sobram 10 na linha, você mudou meio time. Então aquela intensidade, aquela pressão, você pode continuar fazendo. Então eu acho que isso é algo que o Vojvoda tem que olhar e trabalhar daqui até o final do campeonato. Porque o Santos não pode ceder tanto terreno para o adversário como ele cedeu ontem. E se aquela bola do Gustavo Henrique entra? Ia ser um sufoco. Será que daria para segurar? Deixa eu contar para vocês, na década de 1970, vocês podem até olhar aí, Santos 3, Corinthians 3, no Pacaembu. 3-3. O primeiro tempo acabou 3-0 pro Santos. O Santos tomou um gol do Corinthians aos 35 do segundo tempo. 3-1. O Corinthians empatou o jogo. Se tivesse mais 10 minutos, o Corinthians tirava o jogo. Então, o Pelé estava em campo. Estava todo mundo. Então, essa mentalidade vencedora de o tempo inteiro não desistir jamais e não sentar no resultado, ela tem que ser permanente no time de futebol. Permanente. Então, eu queria fazer esse pequeno editorial aqui, antes de começar o tema, porque o tema vai ser o Barreal, tá? Porque isso foi algo que me deixou preocupado no jogo de ontem. Tá todo mundo feliz, pulando, a Gabriela Brino me mandou mensagem, o Mussetti também, vários amigos. Eu gostei da história do Zé Bandido, do Jardim, lá pro Zé Rafael, enfim, tá uma festa. Mas eu acho que nessas horas você não pode se deixar levar muito pela empolgação. Você tem que botar os pés no chão e tentar trabalhar o que precisa ser trabalhado para os jogos futuros. Certo? Pessoal, não se esquecem, se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, porque tudo isso é importante, bem como hypar esse vídeo. É muito importante também, tá? Tão importante quanto tudo isso é eu tentar chegar em 175 mil inscritos. Tá difícil. Eu acho que não chego em 200 no final do ano, não. Não chego em 200 no final do ano, não. Enfim, de todo modo, eu sei que vocês estão comigo. A torcida é muito maior do que isso. Vocês estão comigo, eu sei disso. Aliás, deixa eu só falar um negócio pra vocês aqui. Pera aí. Deixa eu pegar um negócio aqui, ó. Pera aí só. Deixa eu acertar aqui a cadeira. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci de pegar os produtos da Golcase para falar com vocês. Hoje é dia da gente falar da Golcase, gente. Eu já falei para vocês, no mês de outubro, toda compra que bater R$190 ou mais, 3 vezes sem juros no cartão. Agora você tem que usar o meu cupom, senão não vai adiantar nada. Olha essa garrafa Urbana, está à disposição lá. Tá vendo? O copo Viber também, tem até com tampinha, também está à disposição. A garrafa Fresh, idem, está lá à disposição de vocês. Bateu R$190 ou mais, 3 vezes sem juros no cartão. Ah, senhor, mas toda vez que você fala o preço dos produtos, hoje você não vai falar? Não, hoje eu não vou falar. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês vão lá. Quero que vocês peguem o celular, mirem no QR Code e acessem a Golcase. Ou então, se você quiser entrar pelo computador, não tem problema nenhum. golcase.com.br/Santos. Ah, eu sei que tem gente que acessa esse canal aqui e que não torce para o Santos, que torce para outros times. Então você põe golcase.com.br/o time que você torce. Agora usa o meu cupom, você vai ter desconto, tá bom? Gente, o grande nome do jogo de ontem, né? Dois para mim foram os grandes jogadores da partida de ontem. O Zé Rafael, o Zé Bandido, né? Que como chama do Jardim, lá da live do trio, e o Barreal.
O Zé Rafael é do Santos, tem um contrato aí de 3 anos, sem problema. A gente não precisa ficar preocupado com ele. Agora, o Barreal, o contrato dele com o Santos vai até o final do ano. Se quiser continuar com o jogador, o Santos tem que pagar 4 milhões de dólares para o Cincinnati. 4 milhões de dólares para o Cincinnati. Deixa eu tomar um golinho aqui. Espetacular. A água está geladinha. Agora, se o Santos quiser comprar, como eu estava dizendo, tem que pagar 4 milhões de dólares para o Cincinnati. Tem esse dinheiro? Se vier com premiações, etc. Por isso que é bom o Santos acabar, não só não ser rebaixado, mas acabar numa pontuação boa, que o seu dinheiro aumenta ou diminui de acordo com a sua posição no campeonato. Uma pena que o Neymar se machucou e esteja fora e não esteja jogando o que ele vinha jogando, porque a televisão aberta deixou de transmitir os jogos do Santos. E jogo na televisão aberta dá mais dinheiro ainda. Mas vamos voltar a falar do Barreal. Barreal, então o Santos precisa, a meu ver, tem que contratar. Tem que contratar. Agora, o Santos gastou 8 milhões de dólares, 4 em cada um, para contratar o Frias e o Alex Duarte. Então você vê, se 2 backs, Frias, argentino, Duarte, paraguaio, valem cada um 4 milhões, então o Barreal vale 4 também. Porque o Barreal é um cara de frente. É cara que decide jogo. Vocês viram o que ele fez ontem, gente. Aquele gol que ele fez contra o Corinthians ontem foi uma coisa espetacular. E muita gente comparando até com o gol do Marquinhos Gabriel contra o São Paulo, o mesmo gol na Vila Belmiro. Qual foi o mais bonito? Para mim, o do Barreal foi mais bonito. Foi mais bonito. Mas o gol do Marquinhos Gabriel foi contra o Rogério Ceni. Ah, senhor Mano, mas o gol do Barreal foi contra o Corinthians. É verdade. Então eu voto no gol do Barreal. E vocês? Vocês votam em qual? Qual gol foi mais bonito para vocês? O de ontem ou aquele do Marquinhos Gabriel contra o Rogério Ceni? Vocês acham? Se vocês darem um gol, vocês vão achar e vocês vão ver. Então, o Santos tem, pelo que o futebol que vem jogando o Barreal, o Santos tem que contratar esse jogador. Tem que contratar esse jogador. Entendeu? O Barreal fez 26 jogos com a camisa do Santos desde que ele chegou. 19 como titular. E 7 ele veio do banco. E teve jogo que ele nem entrou, como por exemplo contra o... Qual foi o jogo que ele não jogou? Acho que foi contra o São Paulo. São Paulo, ele não jogou contra o São Paulo. Então 26 jogos, 19 como titular, 7 vindo do banco. Ele não terminou nenhuma partida. Sempre ele saiu antes ou veio do banco. Ele nunca jogou os 90 minutos. Tanto que ele tem 1.618 minutos, o que dá 62 minutos por partida. Marcou 7 gols e deu uma assistência. A assistência foi do jogo de ontem. Que ele bate aquele escanteio na cabeça do Zé Rafael. Que coisa linda. Tum! Ajudou muito, hein, gente? Aquele gol logo de cara ajudou demais. Ajuda. Fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Agora, ele tem, ao longo da temporada, em 26 jogos, 7 gols e uma assistência. Em 7 jogos com o Vojvoda, ele tem 2 gols e uma assistência. Veja como ele melhorou com o Vojvoda. Entendeu? Com os outros jogos, com os outros técnicos. Caixinha, Kleber Xavier, essas bombas que passaram pelo Santos. Ele tem 19 partidas disputadas, 5 gols e nenhuma assistência. Olha como ele já está mostrando sinais de crescimento técnico com o Vojvoda. Aliás, o Vojvoda é um técnico que não cede a pressões. Vocês perceberam isso? Porque estava todo mundo clamando pela presença do Souza. Não jogou. Todo mundo clamando pela presença do Bom Tempo. Não jogou. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um cara convicto. Ele tem as ideias dele. E ele não vai abrir mão. Ontem mesmo, depois do jogo, no vídeo que eu fiz aqui, eu falei sobre isso. Ele botou, ele descobriu o jeito e os jogadores que tem que jogar no Santos. E muita gente se pergunta, e aí, quando o Neymar voltar, como é que vai fazer? Se o time tiver engrenado e ganhando, velho, bancão. Tem que ficar no banco, ué. Vai tirar quem? É justo tirar o Laser? É justo tirar o Barreal? Você pode falar, sua mãe, tira o Guilherme, passa o Barreal para a esquerda, o Laser para a direita e o Neymar centraliza. No 4-2-3-1.
Barrel, Neymar e Roleza e o Lautaro na frente. Mas você vai mexer em duas posições. O time está arrumado, está encaixado. Isso se de fato encaixar, né? Vamos ver como é que vai ser a próxima partida contra o Vitória, segunda-feira à noite na Vila Belmiro. Aliás, o Santos já abriu a venda de ingressos, hein? Já abriu. Então, se você puder ir ao jogo e tiver intenção de ir, já dê uma olhadinha lá. Eu vi meu amigo, o Felipe Noronha, falar assim, putz, mas esse jogo não vai ter muita gente, porque vai ser às 9h30 da noite, as pessoas trabalham no dia seguinte. Gente, uma cidade como Santos, desse tamanhinho, pô, você sai da Vila Belmiro, você chega em casa em 15 minutos, 30 minutos no máximo. O problema todo desse horário, às 9h30 da noite, é que a torcida que mora em São Paulo e na Grande São Paulo vai ter dificuldade para ir até lá. Exatamente por causa disso. O jogo acaba às 11h30, até você sair, chegar no seu carro, etc e tal, você vai comer um lanche, você vai sair lá 00:30, vai chegar em São Paulo, 2 horas da manhã, tomar um banho, dormir 3 para acordar às 7 para ir trabalhar, é duro. É duro. Então eu acho que isso o Santos deveria tentar mudar o horário junto à CBF. Pô, passa para as 8 horas, gente. Fala assim, gente, pelo amor de Deus, não tem condição. Nós precisamos de estádio cheio. Vocês têm que ajudar a gente. Tem que ser dito isso para a CBF. Passa para as 8 horas, já fica melhor. O jogo acaba às 10. O cara chega, sai de casa de Santos às 11, 00:30 está em casa. Vai dormir 1 hora da manhã. Para acordar às 7, beleza, 6 horas tá bom. É melhor dormir um pouco mais? Mas 6 horas tá bom, vai. Não vamos ser tão exigente. 6 horas tá bom, vai. 6 horas tá bom. Então, os ingressos já estão à venda, tá? Deixando isso aí para vocês. E voltando a falar do Vojvoda, quer dizer, o Vojvoda, então ele tem essa ideia já montada na cabeça dele de time do Santos. O time vai ser esse, gente. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Escobar. Schmitz e Zé Rafael. Barreal, Roleza, Guilherme. Lautaro Dias. Agora, o Schmitz não joga contra o Vitória segunda-feira. Tomou o 3º cartão amarelo. Aí tem gente falando assim, ele podia colocar o Rian, ele poderia colocar o Bom Tempo, ele poderia colocar o Vitor Hugo. Eu não acredito que ele vai fazer isso. A menos que o Arão não esteja apto para sair jogando. Porque a intensidade do começo do jogo é uma. Foi o que eu estava falando no começo desse vídeo. Durante o jogo é outra. Entrando durante o jogo, sabe? A velocidade do jogo, se ele começou a 200 por hora, está a 100. Começou a 300, está a 150. Ou talvez até 100. Então a pergunta que fica é, o Arão vai ter intensidade para começar o jogo? Foi só o primeiro jogo dele, ele jogou 10 minutos. Desde a lesão que ele teve contra o Flamengo na Vila. Dá para começar jogando? Se der para começar jogando, eu acho que ele sai com o Arão de volante. Se não der para sair jogando, tem o Rincon. Ele não vai mexer no Zé Rafael. Por quê? Para colocar o Bom Tempo ou o Vitor Hugo, ele vai ter que recuar o Zé Rafael. O Zé Rafael está jogando muito. Não faz o menor sentido ele mexer no Zé Rafael. Então é muito mais simples. Coloca o Rincon ou o Arão e o time permanece o mesmo. Eu acho que é por aí. Arão, se ele tiver condições de jogar o tempo inteiro, ou o Rincon. Ou o Rincon. Desses dois jogadores vai sair o substituto para mim do Schmidt. Entendeu? Outra coisa, gente. O Barreal e o Zé Rafael, ambos estão com 2 cartões amarelos. O Barreal tem 2 cartões amarelos em 26 jogos com a camisa do Santos. Ele não vai tomar cartão. Ontem o cartão ele tomou para mim foi absolutamente injusto no começo do jogo. Ele teve enrosco ali com o Hugo. O Hugo deu uma porrada nele, ele foi lá dividir uma bola um pouco mais dura com ele. 5 minutos de jogo. Pra quê? Enfim, é critério. Vamos respeitar. Mas eu acho que ele não é problema por conta de cartão amarelo. O Barreal é mais ou menos igual ao Renato, só que o Renato é um jogador de marcação, né? O Barreal não é um jogador de marcação, ele ajuda na marcação. O Renato marcava. E o Renato passou o Campeonato Brasileiro de 2002 pendurado, acho que todo o segundo turno. Todo o segundo turno. E não tomou o 3º cartão amarelo. Então, um grande medo em 2002 era o Renato tomar o cartão e não jogar a primeira partida da final ou a segunda. Mas não teve problema.
Então, o Barreal não é problema. Agora, o Zé Rafael é um cara que morde, ele pega. E o próximo jogo, depois do Vitória, é o Botafogo no Rio de Janeiro. É um jogo importante. Já pensou se o Santos ganha segunda-feira do Vitória? Já pensou se vai pro Rio de Janeiro e ganha no Botafogo? Pô, aí embala, gente. Aí embala. Então eu preciso tomar muito, esses dois jogadores têm que tomar muito cuidado. Zé Rafael e o Barreal. Ambos com 2 cartões amarelos. Então o Schmidt está fora. Falei para vocês, acho que entra Rincon ou Arão. Minha opinião. Não acredito que ele vai colocar Vitor Hugo e nem o Bom Tempo. Porque, na minha opinião, o Bom Tempo não entrou bem, não soube aproveitar a minutagem que lhe foi concedida. E o Vitor Hugo, sinceramente, gente, ó, eu não consigo ver esse jogador que está todo. Só eu que estou marchando errado. De um jeito. Não é possível que eu esteja marchando certo e todo mundo marchando errado. Mas eu não consegui ver nada nesse jogador até agora. Não consegui. E o Bom Tempo, tem muita gente falando, mas o Bom Tempo estava sem ritmo de jogo. O Robinho também estava. O Arão também estava. Eu achei a malemolência é sinônimo de preguiça, né? Entendeu? Não é que ele foi preguiçoso no jogo, ele entrou meio devagar o Bom Tempo. Porque o próprio Vojvoda falou que o jogador tem que saber aproveitar a minutagem que lhe é concedida. Se é 5, se é 20, é 20. Se é o jogo inteiro, é o jogo inteiro. Ele tem que aproveitar. Então, eu achei que o Bom Tempo ontem foi a primeira vez que ele jogou com o Vojvoda. Ele poderia ter ido um pouco melhor. Porque ele é bom jogador? Claro que ele é. Óbvio que ele é. Ele pode ser titular do Santos? Totalmente. Mas nesse momento, ele não é. E nem justifica, por exemplo, ele ser titular com essa ausência do João Schmidt. Na minha opinião. Entendeu? Tiquinho também volta. Cumpriu suspensão. Mas, sabe, é um retorno que você tem ali, porque de repente uma dor de barriga, agora você bota os jogadores. Se bem que o Vojvoda tem usado bastante o Tiquinho, para não perder o jeito, a feição que ele deu para esse time, que é o centroavante. Só que a intensidade do Lautaro, o Tiquinho não tem. Hoje eu estava vendo eu não lembro onde foi que eu vi, alguém dizendo que foi na Vila Belmiro e falou assim, gente, ver na televisão é uma coisa, ver no campo é outra. O que o Lautaro se dedica e corre é uma coisa impressionante. Gente, isso ajuda demais. Santos fez 3 gols ontem, gente. O centroavante não fez nenhum, mas o time fez 3 gols. Mas o centroavante foi muito importante porque ele ajudou a marcar a primeira saída, o primeiro estágio do ataque do adversário quando começa na defesa. E outra coisa, ele é um cara que toca bem a bola, ele é inteligente. Ele é o Ricardo Oliveira? Não é. Aliás, por falar no Ricardo Oliveira, ele estava lá no campo. Como é bom ver o pastor lá, né? Que delícia que é, né? A gente viu lá o Ricardo Oliveira, ele, vamos. Foi demais. Mas o Lautaro não é o Ricardo Oliveira. Mas ele é um cara muito dedicado. Já tem 2 gols no campeonato. Em 6 jogos, eu acho. 6 ou 7. E ajuda demais, gente. Ele corre o tempo inteiro. Quando você joga parado, quem está te marcando, tá parado também. O cara cansa? Não cansa. Quando você se mexe, tá todo mundo te procurando e correndo, para não te dar espaço. Os caras cansam. Você tá correndo, o cara tem que correr atrás de você. Mas o Tiquinho tem sido usado bastante. Mas se precisar fazer essa pressão na saída de bola, não faz. Então o Tiquinho é de fato um cara para segundo tempo. Exatamente como eu falei a respeito do Arão. A intensidade no segundo tempo é outra. Então se você estiver vencendo, você pode até colocar o Tiquinho para ele fazer lá a tal da parede. Já não precisa fazer a pressão na saída de bola do adversário. Você recuou suas peças para marcar dentro do seu campo, subtrair o espaço do adversário para tentar o contra-ataque. Entendeu? Pessoal, é isso aí. Então, Barreal tem que ser contratado se ele continuar nesta toada. E acredito que vai continuar, porque o técnico é bom. Aliás, quero até fazer aqui a meia-culpa, porque eu critiquei a escalação do Vojvoda. Falei, caramba, gente, 10 dias parado, entrou mesmo. Falei ontem pra vocês isso no vídeo. Mas o cara sabe o que tá fazendo. O Santos tem técnico hoje. E isso nos deixa muito seguros. O Santos vai perder? Claro que vai.
Lógico que vai. Mas o Santos vai vender caro a vitória para outro time. Entendeu? Vende caro a vitória, porque só trouxa compra derrota, né? Você vai me dar meio quilo de derrota? Ninguém vai comprar. O cara quer comprar a vitória. Então vendeu caro a vitória. Esse é o correto. Entendeu? Mas é outro time. Temos técnico, recuperou o Schmidt, recuperou o Bael, encontrou um jeito do time jogar, fez o Lautaro uma peça importantíssima. O próprio Luan Pérez, que vinha oscilando com ele, está jogando bem, ficou no banco contra o Fortaleza, contra o Ceará, é verdade, mas ele deve ter se arrependido disso. Enfim, estamos indo. Até.